Bacana, Renato. A bola agora é conosco. Nós estamos aqui, eu e o nosso presidente, Antônio Cetim, em plena Avenida Paulista, no terraço de um coworking, inclusive muito agradável, um ambiente bacana, um ambiente que está bombando nessa avenida que é o coração do país, se não da América Latina. E eu acho que não teria, espaço melhor para se lançar um produto quanto aqui na região da Avenida Paulista. Mas aproveitando a presença do nosso presidente, do Antônio, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, Antônio, com relação a essa vocação, essa tendência da Cetim lançar estúdios. Eu sei que iniciou em 2014, foi quando surgiram os primeiros estúdios da Cetim. E aí eu pergunto, Antônio, por que a Cetim direcionou a este produto? O que a Cetim pensou para lançar esse tipo de produto? Bem, eu acho que são várias coisas, é um conjunto, né? Acho que o Brasil está amadurecendo, São Paulo, coração do Brasil, onde as universidades estão concentradas e tal, esses jovens que começam a ganhar maturidade, né? O Brasil não é mais uma pirâmide, né? O Brasil é uma coisa mais ou menos assim. Então esse jovem começa a ganhar renda, começa a querer sair de casa. Quem mora em São Paulo raciocina um pouco até diferente de outros lugares do Brasil. O jovem quer logo arrumar um emprego, sair de casa, morar sozinho. Aí você junta o útil ao agradável, que é, você tem de um lado um ticket pequeno para o corretor oferecer para o cliente. É fácil, né, de vender porque é um valor baixo. É fácil de alugar, que tem uma procura enorme, né? Então, junta as duas coisas, o jovem quer morar, depende menos de serviços externos, e aí a gente faz coisas onde você tem transporte, você tem lazer, você tem restaurante, balada, etc. Então você acaba atingindo o consumidor que gosta desse produto, é fácil de usar, é barato para usar e um ticket bastante acessível para esses investidores. Então a gente detectou esse mercado, começou em 2014, e fizemos já uma série de empreendimentos, todos com muito sucesso. Legal. Agora, o que a gente percebeu é que de 2014 para cá, esses estúdios têm cada vez mais diminuindo seu tamanho. Então nós temos estúdios inclusive com 18 metros quadrados, com 20 metros quadrados. E como você vê essa redução de tamanho? Olha, eu acho que existiu um preconceito, né, das pessoas. Em outros países, por exemplo, se você for para uma França, Paris, se você for para Nova York, Estados Unidos, se você for para esses grandes centros onde um imóvel custa caro, e o Brasil está caminhando nesse sentido, né? A cidade de São Paulo, entre rios, o imóvel está ficando cada vez mais caro e vai ficar muito mais caro. Então, você tem aí a oportunidade de fazer uma coisa que dá para você morar, onde tamanho não é documento. Por quê? Ao invés de você ter lavanderia, corredor, áreas desperdiçadas, você tem uma área extremamente útil, né? E essas outras áreas comuns que você tira do seu apartamento, você põe na área comum onde todo mundo paga, né? Então fica barato. Uma lavanderia, Bastos, custa 20 mil reais. Você paga IPTU, manutenção, por máquina de lavar, isso aí você economiza e usa lá embaixo. Uma vaga de automóvel custa 70, 80 mil reais. Você não precisa porque você está do lado do metrô, do ônibus, ou você está do lado do teu trabalho, como essa avenida aqui, olha, você morar aqui perto. Os nossos empreendimentos estão nessa linha aqui. Esta linha paulista une os nossos dois empreendimentos, o ST e o Pamplona Studios. Então você vai a pé, muito simples. Que bacana! E o interessante é que a Cetim já lançou mais de 1.500 estúdios, né? E com certeza, do primeiro estúdio até o de hoje, houve uma evolução, houve um capricho maior em nossos produtos. Me conta um pouco sobre isso, Antônio. Lá atrás, Bastos, a gente ainda tinha um certo preconceito com vaga de garagem, né? Então a gente punha vaga de garagem, 50% dos apartamentos tinham vaga de garagem. Só que isso fazia o apartamento ficar caro, o condomínio fica caro, o empreendimento fica caro. Então a gente foi entendendo que esse sujeito não quer vaga de garagem, aí a gente foi privilegiando as áreas comuns, colocando espaço para cowork, colocando uma lavanderia mais transada, né? Colocando uma piscina mais legal, às vezes com borda infinita. A gente foi oferecendo fora do apartamento coisas que esse cara não tem no apartamento comum. Às vezes o cara compra um apartamento com 50 metros, 100 metros,
mas ele não tem nada. Aí ele vai dormir dentro de um apartamento grande e vai embora. No nosso caso, não. Ele vai dormir num apartamento menor, um apartamento confortável, mas ele tem fora, dentro do condomínio, todas essas coisas que ele não tem no empreendimento comum. E fora do condomínio, do outro lado da rua, às vezes, ele tem a estação de metrô, ele tem uma lanchonete bacana. Então, essa evolução a gente foi vendo conforme os nossos clientes, especialmente os nossos usuários, foram tendo essas experiências e transferindo para a gente de que maneira eles usam aquilo que a gente está produzindo. Que legal, isso significa que o nosso cliente, o consumidor do produto estúdio, ele busca modernidade, praticidade, mobilidade, né, facilidade de locomoção e quer estar em pontos muito bem localizados, como são os terrenos que a Cetim compra para produzir os nossos estúdios. Essa é uma dica que eu dou para os corretores que estão aí nos vendo, né? Legal. Mais do que você oferecer um ticket acessível, é você oferecer uma facilidade de vida, porque não adianta você colocar um estúdio lá no Morumbi. O sujeito vai... Como é que ele vai se locomover? Então ele vai ter um automóvel, vai deixar o automóvel na rua? Não, acho que o estúdio tem que estar vocacionado. E aí, nesse aspecto, a gente olha com muito carinho, né? Tem que ter essas facilidades. Você não pode fazer uma coisa no deserto, né? Então, mais do que os nossos estúdios eles são vocacionados para serem estúdio, para que aquele cara que vai morar ali, o executivo, uma executiva, um estudante, um médico, um professor, ele tenha de fato a praticidade da vida, né? Ele tenha tudo pagando menos. Tá. Agora, Antônio, eu queria que você desse uma dica para nós corretores, né? Que eu me enquadro no time de corretores também. Eu vou ligar para um cliente que eu sei que esse cliente não é um investidor, ele é um poupador, ele consegue comprar talvez 1 ou 2 estúdios no ST, né, no nosso empreendimento na Borges Lagoa. Qual discurso você acha que eu deveria fazer para esse cliente? Olha, eu acho que além da questão imobiliária, da valorização do imóvel, o corretor tem que pensar no seguinte, por que alguém vai comprar um estúdio no ST? Que está ali na Vila Mariana, ele está do lado do metrô, mas ele está no meio das melhores faculdades de medicina, ele está no meio dos hospitais, clínicas. De cada 10 casas que tem ali alugadas, metade está ligada à medicina, ligado a aparelhos médicos, ligados a produtos médicos, ligados a consultórios médicos. Ali há um trânsito de professores, de estudantes, de pós-graduandos, de gente comprando produtos de medicina, de visitando os pacientes, os parentes nos hospitais, é enorme, né? E é uma região pouquíssimo ofertada desse produto. Então eu acho que o principal é você dizer para ele, olha, existe um cosmo aqui, existe aqui uma quantidade de gente ligada a algo que custa muito caro. A faculdade de medicina é muito cara, né? Consulta médica é muito cara, produto médico é muito caro, então ali circula pessoas que despende muito recursos, quer dizer, não é um lugar de manufaturados, não é um lugar de indústria, não, é um lugar sofisticado sob o ponto de vista financeiro e há ali um universo enorme disso. Tá. No momento que estamos vivendo hoje, com a taxa de juros em queda, o mercado financeiro rentabilizando menos do que o brasileiro estava acostumado a rentabilizar. E o brasileiro também sempre vê o imóvel como bem de raiz, né? Ele vê como aquele patrimônio, aquela coisa que passa de pai para filho. Você acha argumentos fortes para o corretor vender um estúdio hoje, com todo esse pacote? Bastos, eu olho para a reação dos lançamentos. Eu estou impressionado porque eu vejo que as pessoas não estão saindo de casa para ir ao restaurante, né? Preocupado com a pandemia. Mas os clientes estão saindo de casa para ir aos estandes. Os clientes estão comprando. É impressionante. Eu fico imaginando o que vai acontecer a hora que a vida voltar ao normal. O fato é que nós estamos vivendo um momento na economia brasileira que a gente não conhecia. Inflação controlada, uma taxa de juros negativa, porque 2% é a rentabilidade bruta. Se você tirar o imposto de renda, cai para 1,5%, 1,6%. É metade praticamente da inflação. A inflação está baixa, mas a taxa de juros está tão baixa
que o rendimento então torna-se negativo. As pessoas estão saindo de casa para comprar imóvel no meio da pandemia. Nós estamos prestes a passar por um momento no mercado imobiliário que a gente não imaginou que fosse possível, né? A hora que as pessoas se sentirem mais à vontade para sair, para visitar, para negociar, para comprar imóvel, além do preço ainda estar extremamente comportado. Se você pensar bem, nós estamos falando em vender estúdios a $2.000 o metro quadrado. Isso é coisa isso é preço de imóvel popular, baixa renda de 5, 10 anos atrás. Então, eu acho que o mercado imobiliário está começando a pulsar. Eu acho que o momento é o momento de comprar, porque o preço ainda está baixo, a taxa de juros é bastante baixa, vai ficar assim por um bom tempo, porque está vindo reforma tributária, já veio reforma trabalhista, já foi reforma previdenciária. O Brasil vai bombar, o imóvel vai bombar e vai subir de preço. Eu acho que quanto mais rápido você disser para o seu cliente, olha, compra enquanto dá tempo, faça agora. Então eu acredito que o momento não poderia ser melhor. Né? Então está valendo aquela máxima de que você ganha na valorização, mas ganha também na locação. Fizemos um estudo pela FGV, lá na Abrainc, nos últimos 10 anos. O produto que mais valorizou, Bastos, de longe, bateu CDB, ouro, dólar, foi imóvel. Né? O imóvel valorizou 50% acima dessas aplicações financeiras. Isso porque a gente viveu um Brasil que pouco crescia. Com o Brasil que está vindo agora, imóvel não vai ter a menor discussão. É o melhor investimento, eu não tenho dúvida disso. Que bom que somos corretores de imóveis, não é, pessoal? É interessante porque eu estive conversando com um médico esses dias no nosso stand e ele é um médico plantonista. Então às vezes ele passa 2 dias naquela região, só que ele mora em Alphaville e esse pode ser um consumidor também, porque ele vai ter ali um apartamento para ele fazer sua estada. Vou dar um exemplo prático. Aqui no final aqui da Paulista existe um hotel Ibis Budget, antigo Fórmula 1, um hotel que eu trouxe da França faz 20 anos. Nós tivemos durante 5 anos um médico morando num apartamento de 13 metros quadrados, 5 anos. Ele morava durante a semana porque ele era professor de medicina aqui na região. Aí, final de semana, ele ia para casa. 13 metros quadrados, num lugar completamente sem o acolhimento de um residencial. É um hotel, né? Um hotel super econômico. E ele morou. Esse é um exemplo prático de pessoas que precisam, às vezes, ter um produto mais com cara de casa, né? Com cara de residência, com facilidades em volta e tal. Ele poderia ser o morador do ST, por exemplo, ou do Pamplona Studios, por exemplo, né? E fazer isso que ele fazia a pé, vivendo muito melhor e pagando muito menos, porque ele pagava 30 diárias de hotel por mês. Por mais barato que seja, R$150, são R$4.500. Sim. E um estúdio vai render o quê? R$2.000 por mês, metade do preço. Exato, ou seja, é vantajoso investir. É vantajoso para os dois lados. Exato. Agora, pegando o gancho do hotel, como você comentou, a gente sabe que a Cetim foi quem trouxe o Grupo Accor para o Brasil, né, lá no meados dos anos 90. Você acha que o expertise da Cetim na indústria hoteleira ajuda a produzir estúdios tão bem projetados? Eu não tenho a menor dúvida disso, Bastos, porque na hotelaria a gente explora demais aspectos que na área imobiliária residencial convencional não explora. Então, a questão da acústica, né? Tanto do pavimento de cima para com o pavimento de baixo. Então, uma mulher andando de salto no apartamento de cima. Se você estiver aqui embaixo dormindo, num apartamento menor, o reflexo disso é muito forte. Uma parede, uma porta sem solução acústica, uma fechadura eletrônica, né? Que você não tem que ficar dando a chave física para um hóspede. Você pode dar o código da fechadura. Certos revestimentos de piso que não causam eco, uma série de coisas que na hotelaria a gente estuda, faz protótipos do começo da obra até o final. A gente traz esse conhecimento para estúdios e isso eu acho fundamental. Olha isso, Renato. Nós, corretores, temos que pegar esse gancho que o Antônio falou
sobre o expertise da hotelaria para aplicar nos nossos estúdios. Então tem uma série de coisas aqui que nós corretores podemos usar para ofertar nosso produto. Bom, para finalizar, nós estamos hoje, nessa gravação aqui é por conta do lançamento que teremos, o Pamplona Studios e o ST Studios. Eu gostaria, Antônio, que em poucas palavras você me dissesse os diferenciais, por que comprar um Pamplona Studios, por que comprar um ST Studios? Eu devolvo isso com uma pergunta para o corretor e para você, Bastos. Qual o endereço que qualquer pessoa na América Latina ouve uma vez e não esquece mais? Avenida Paulista. A Avenida Paulista, daqui onde nós estamos, até o final dela, une Pamplona Studios, que está bem pertinho daqui, e ST Studios. Então, você sai dos dois empreendimentos e pode caminhar ao longo desta linha. Você está vivendo o que existe de mais sofisticado em finanças, em lazer. A Paulista hoje, aos domingos, não cabe mais gente, de tanta coisa interessante que rola aqui. Todas as reivindicações que as pessoas do Brasil fazem, todos os atos políticos, todos os atos culturais, todas as finanças, praticamente todas as finanças acontecem aqui. Esse é o lugar mais nervoso, mais importante que tem na América Latina. Tirando os Estados Unidos, dos Estados Unidos para baixo, América Latina, esse é o endereço que você fala, olha, eu estou na Paulista, não precisa dizer duas vezes. Que legal, isso significa que eu posso falar para o meu cliente que ele vai atender com seu estúdio o turista de lazer, o turista de negócios também. O estúdio estará ocupado durante a semana e nos finais de semana. Eu não sei se ele vai ser ocupado mais durante a semana do que no final de semana, porque durante a semana os negócios pulsam aqui. E no final de semana a cultura pulsa aqui. E não podemos esquecer que um pouquinho para baixo tem Jardins, Sim. tem Ibirapuera, que são coisas que rodam especialmente no final de semana. E durante a semana é trabalho, né, Bastos? É aqui na Paulista. Exato, ao lado dos nossos produtos. Exatamente. Bom, encerramos o nosso bate-papo com o Antônio.